céu. Ainda de pé, você que tem Bíblia e trouxe Bíblia, abra no Salmo 29. Nós vamos fazer agora a proclamação da palavra. Amém? Eu leio e você repete. Amém? Nós vamos proclamar, nós não vamos simplesmente fazer uma leitura. Nós vamos proclamar. Então eu quero que você escolha aí, pegue dentro de você a sua melhor voz, que você se supere, que você busque em Deus essa superação nesse momento, para que você, na medida que você for falando, a sua alma seja ministrada por estas palavras. Amém? Primeiro nós cantamos essa soberania, agora nós vamos proclamar. Amém? Eu leio e você repete. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as brenhas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém? Vamos repetir a parte B do versículo 10. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. Agora você vai pôr a mão no seu coração e vai proclamar isso. O Senhor se assenta como rei no meu coração perpetuamente. Agora você vai proclamar agora, para que os principados e as potestades saibam. Então agora você vai levantar a sua mão e vai declarar assim: o Senhor se assentou como um rei perpétuo no meu coração. Senhor, Senhor dos exércitos, meu rei, reina na minha vida, reina na minha família, reina sobre esta congregação, reina sobre esta cidade, reina sobre o Brasil. Que o teu reino se estabeleça na minha vida, que o teu reino se estabeleça na minha família, que o teu reino, que não terá fim, se estabeleça na minha igreja, em o nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, vá para Gênesis 21. Gênesis 21.
Gênesis 21, 2. Gênesis 21, versículo 2. Repita, por favor. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém? Coloque a sua Bíblia agora aí. Nós vamos cantar mais uma vez esse canto. Nós vamos cantar mais uma vez. E eu quero que você peça agora para o Espírito Santo falar com você. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo? Se você está vivendo o tempo do cumprimento da promessa, se você está vivendo o tempo que Deus determinou para você, para que ele, enquanto nós vamos cantar mais uma vez esse louvor, nós já cantamos duas, vamos cantar ele para a terceira, para que você possa pedir ao Espírito Santo que ele fale com você. Qual é o tempo determinado? Que tempo você está vivendo? Esse nome sublime. Essa voz precisa falar mais do que a sua alma, mais do que tudo que você tem ouvido. Deus, nome sublime, sublime qual não há, não há, não há. Nome exaltado sobre a terra igual não há, não há. Você tem que desejar que ele fale. Ele só responde quando você deseja. Soberano, exaltado é o nome do Senhor Jesus, Senhor. Você tem dúvida? É o nome do Senhor Jesus, Senhor. É o nome do Senhor. Olhe para as suas dificuldades agora. Mais forte que o sol, maior do que o universo, mais profundo que os mares, mais alto do que o céu. O seu problema é mais alto que o mas céu? Mas não há força maior do que a de Jesus. Quando ele fala, treme o céu, o céu, o céu. Quando ele fala, treme o céu, o céu, o céu. Quando ele fala, treme o céu. Deixa a unção, deixa essa unção envolver a sua vida. Deixa essa unção é mais forte que tudo. Ei, deixa essa unção te envolver. Deixa essa unção te envolver. Deus, deseja a unção. Nome sublime, sublime igual não há, não há. Levante seus braços, como se estivesse boiando. Jogue sua cabeça para trás. Exaltado, feche teus olhos sobre a terra. Deixa ele te levar. Sobre a terra. As águas estão fluindo do trono. Não há, não há. Soberano, soberano, exaltado é o nome do Senhor Jesus, Senhor. É o nome do Senhor Jesus, Senhor. É o nome do Senhor.
mais forte que o sol, maior do que o universo, mais profundo que os mares, mais alto do que o céu. Mas não há força maior do que a de Jesus. Quando Ele fala, treme o céu, o céu, o céu. Quando Ele fala, treme o céu, o céu, o céu. Quando Ele fala, treme o céu. Mais forte que o sol, maior do que o universo, mais profundo que os mares, mais alto do que o céu. Mas não há força maior do que a de Jesus. Quando Ele fala, treme o céu, o céu, o céu. Quando Ele fala, treme o céu, o céu, o céu. Quando Ele fala, treme o céu. Aleluia. Glória a Deus. Ah, glória a Deus. Se assente, mas não nessa cadeira simplesmente. Não, você pode sentar. Mas se assente muito mais do que simplesmente nessa cadeira. Porque Deus está falando através da sua palavra, que Ele nos fez assentar. Ele nos fez assentar à destra, numa posição de autoridade em Cristo Jesus. É uma promessa. E ainda que você possa dizer assim, nossa, mas nenhum profeta, nenhum pastor, ninguém falou a respeito disso para mim. Mas está escrito na Bíblia. E Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Se você olhar para a história de Abraão, em Gênesis 12, quando Abraão foi chamado, o chamado já era para o pai de Abraão. O pai de Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, Terá, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Embora a Bíblia não relate da mesma forma que relata em Gênesis 12, que Deus falou com Abraão, está escrito que o pai de Abraão, Terá, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Mas eu não sei por que a Bíblia não relata. Mas se você olhar, você vai ver que Abraão estava junto com Terá. E Terá, chegando, Gênesis 11, 31. E Terá, quando chegou em Harã, Terá, Abraão, seu filho Ló, as esposas, quando eles chegaram em Harã, eles habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Quando morreu Terá, aí Deus veio e falou com Abraão. E quando Deus falou com Abraão, Abraão então entendeu que ele precisava continuar, ele precisava prosseguir. E eu quero dizer uma coisa para você. Se alguma promessa
se você decidiu, ou se alguma promessa da sua vida morreu dentro de você, eu vim aqui como profeta nesta noite, para dizer para você, que Deus, da mesma forma que Ele falou, da mesma forma que Ele falou com Abraão, Ele quer falar com você nesta noite, e dizer para você, que embora você tenha decidido, por qualquer circunstância, embora você pense que aquela promessa morreu dentro de você, que aquele sonho morreu dentro de você, eu vim aqui como profeta nesta noite para dizer para você, que a promessa não morre, a promessa não morre. E me deixe dar uma palavra de consolo para você nesse momento. O Terá tinha morrido, o Terá não chegou em Canaã. De repente você, que me ouve nesta noite, teve um pai, que não chegou a alcançar a promessa. De repente você teve um pai espiritual, e você caminhou com ele, como Abraão caminhou com Terá, e Abraão chegou em Harã, e Abraão sabia que eles tinham saído para irem para Canaã, mas a Bíblia não relata, e eu posso então entender, porque se fosse necessário, se fosse algo muito expressivo, se tivesse acontecido algo de muita expressão, a Bíblia relataria. Então eu posso entender, porque eu posso crer que Deus é o mesmo, amém? Deus não muda, os homens também não mudam. Embora Abraão tenha sido criado num ambiente nocivo, Ur dos Caldeus era a cidade mais idólatra. Ur dos Caldeus era o lugar aonde o homem e a força do homem reinava. Ur dos Caldeus era um lugar aonde Nimrod, uma figura de Satanás, Nimrod foi poderoso. Ur dos Caldeus foi aonde foi construído a Torre de Babel. Ur dos Caldeus foi aonde Deus desceu e confundiu as línguas. Mas Terá falava a mesma língua que Abraão. E eu quero crer que Terá disse para Abraão e disse para os seus: nós estamos saindo de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. E de repente, quando chegou em Canaã, quando chegou em Harã, simplesmente o Terá resolveu que iria ficar ali. E Abraão ficou ali. E de repente você pode estar vivendo diante de uma circunstância, diante de uma situação, em que você pensa que você está paralisado, que você possa estar pensando que a sua vida já não adiantou, a sua vida não correu, a sua vida não aconteceu, as coisas não aconteceram, porque talvez o seu pai, porque talvez a pessoa que exerce autoridade sobre a sua vida, talvez o seu marido, talvez sua esposa, não sei, talvez seu patrão, que ele está impedindo você, que ele prometeu para você que vocês iriam para um lugar e não chegou, e ele parou, e ele acomodou, e ele abandonou, ele deixou. Talvez você mesmo prometeu para você que você iria fazer alguma coisa, que você chegaria a algum lugar, e de repente o que aconteceu, você olhou e você se frustrou com você mesmo. Você disse assim: esquece, eu nunca vou chegar mesmo nesse lugar. Embora eu tenha saído determinado para ir, mas eu me acomodei com esse lugar, e agora eu me acomodei com esse lugar, e esse lugar aqui para mim está bom, e eu vou ficar por aqui mesmo. Então eu quero dizer para você, nesta noite,
E aquele que tiver ouvido para ouvir o que o Espírito está falando para a igreja, ouça. Este lugar não é o seu lugar. Este lugar que você se encontra não é o seu lugar. Esse lugar que eu estou falando é desse lugar espiritual. Eu estou falando dessa posição. Eu estou dizendo para você que todas as promessas, entenda o que eu vou dizer, todas as promessas que estão na Bíblia, que são promessas do bem comum, são promessas do bem comum. Chuva, chove para todos. Sol, para todos. São promessas comuns para todos. E são promessas de Deus. Embora os ímpios não conheçam, embora os ímpios não temam a Deus, embora talvez eu e você não conheçamos um tanto de promessas que a Bíblia tem, eu vim como profeta nesta noite para dizer para você que o mesmo Deus que com braço estendido e com mão forte tirou o povo do Egito, o mesmo Deus quer fazer cumprir as promessas para Ele, as promessas que Ele fez para você na sua vida. E se você não conhece as promessas, se você não sabe quais são essas promessas, então eu quero dizer para você e quero desafiar você nesta noite: comece a desejar saber essas promessas, comece a ansiar por essas promessas, comece a ansiar por essas promessas, comece a desejar essas promessas, porque entenda bem uma coisa, Deus não vai dar nada, não vai falar com quem não quer ouvir Deus. Deus só fala com quem quer ouvi-lo. Deus só fala com quem quer ouvi-lo. Deus não é oferecido. Entenda bem uma coisa. Mas olha, e eu em alguns minutos encerro essa pequena meditação dizendo para você que o maior erro de Abraão foi olhar para si. O maior erro de Abraão foi olhar para si e deixar de olhar para o Deus que fez a promessa para ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus falou com ele, quando Deus chamou ele. E Deus disse para ele que era para ele sair, e ele saiu. E eu quero crer que Deus falou com você que era para você sair do mundo de trevas, e você ouviu. Amém? E você está aqui porque você é um servo de Deus. Amém? Que você é alguém que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. Amém? Que você é alguém que tem o nome escrito no livro da vida. Que você é alguém que tem certeza da salvação, porque quem prometeu para você que você estaria com Ele, quem prometeu para você que o seu nome está escrito na palma da mão, quem prometeu para você que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, é o próprio Deus. Amém? Quem garante a minha e a sua salvação é o sangue de Jesus. Amém? E esta é a maior promessa. Esta é a maior promessa que eu e você temos. E esta promessa é a base de todas as nossas vidas. Então, se você se frustrou como Abraão, porque Abraão, logo que ele saiu, quando ele chegou na terra, sabe o que aconteceu? Tinha fome na terra, e ele resolveu voltar para o Egito. Sabe qual é o maior problema dos cristãos? Não é a falta de fé, pasme você, mas é o medo. Vou tornar a dizer que você ficou olhando para mim com essa cara de limerense, de como quem não está entendendo. Então vou ser mais claro. Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o seu problema? A nossa maior dificuldade não é a falta de fé, é o medo. É o medo.
E quando eu falo medo, eu não estou falando de temor, eu estou falando daquele medo que paralisa. A unção de Deus vem, e eu e você, por causa do medo, nós ficamos paralisados. Será que é Deus? Será que eu devo falar? Será que eu devo fazer? Será que eu levanto a mão ou eu abaixo a mão? E aí, sabe o que fica fazendo? Sabe o que eu e você ficamos fazendo? Esperando para ver se alguém faz alguma coisa, porque se alguém fizer, eu também faço. Abraão desceu para o Egito, e por causa do medo, o Abraão entregou a mulher dele. E eu ia falar a respeito da beleza de Sara, eu ia falar a respeito mas não vem ao caso, deixa para um outro tempo, um outro momento. O Abraão entregou a mulher dele para o faraó. Claro que entregou, porque se ele tivesse falado, é minha esposa, o faraó não tinha querido ela. Mas ele falou, é minha irmã. E a Bíblia diz que ela é realmente bonita. E ela tinha 65 anos. Como é que uma pessoa de 65 anos, ela ainda era bela, formosa aos olhos de um rei? Presta atenção. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Deus, não por causa do Abraão, porque o Abraão é medroso, não por causa da beleza da Sara, mas por causa da promessa. Deus vai lá e fala para o faraó assim, vou ferir você com praga. E o faraó despede a mulher e despede o Abraão. Passam-se vários anos. E Deus falando com Abraão, tá bom. E o Abraão fazendo as coisas erradas dele, tentando matar a promessa de Deus, tentando resolver os seus problemas, vivendo uma vida normal. Deus vem e fala de novo com Abraão, reforça a palavra, faz a aliança com Abraão. E você sabe o que o Abraão faz? O Abraão vai e novamente leva, a sua mulher para oferecer agora para Abimeleque. E Deus, mais uma vez, não por causa do Abraão, não por causa da Sara, mas por causa da promessa, num sonho, fala com o Abimeleque e diz para o Abimeleque: olha, para você entender o que eu estou falando, não foi exatamente isso que ele falou, mas só para você entender o que eu estou falando. Deus chega para o Abimeleque e diz assim: eu fiz uma promessa, essa mulher tem uma promessa, que no tempo determinado ela vai conceber um filho do Abraão. Então ela não vai poder se deitar com você, ela não vai poder ser sua esposa. E se fizer isso, se você insistir nessa loucura, eu vou matar você e toda a sua família. Você está me entendendo? Amém? Agora eu quero que você pare por um minuto. Deus mudou? Será que Deus mudou? Deus não mudou. Eu e você mudamos? Não, nós somos homens como Abraão. Somos homens como Abraão. E eu já estou falando no sentido de que Deus, Ele zela pela promessa que Ele fez. Agora eu e você precisamos simplesmente saber do quê? Qual foi a promessa que Deus nos fez? Qual foi a promessa que Deus nos fez?
Porque de repente, alguém falou que você ia ter uma casa, alguém falou que você ia ter um carro, alguém falou que você ia ter um emprego, alguém falou que você ia ter... E ó, isso não é promessa, viu? Porque eu nem sei se aquele alguém era alguém que estava falando ou se era realmente Deus. Quando eu falo de promessa, eu estou falando de uma promessa que Deus fez para você. Se realmente você ouviu Deus falar com você, ou como diz o pastor Cláudio, você ouviu um psiu. Psiu. E aí você já pensou que Deus tinha feito uma promessa para você, e tá. Carlos, eu não tenho. Deus nunca falou comigo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu posso garantir para você que Deus falou com você hoje. Deus falou com você que era para você sair da sua casa e vir nesta casa de oração, passar um tempo em oração. Deus falou para você que era para você falar a respeito da voz dele. Falou para você cantar a respeito da grandeza dele. E você fez tudo isso. Eu e você precisamos entender que, ó, não tem bem nenhum de homem, viu? O homem não faz bem algum. Se você decidiu sair da sua casa e vir para essa reunião, foi porque Deus falou com você. Foi porque Deus falou com você. Amém? Então eu quero que você se coloque de pé agora e nós vamos fazer as orações finais. Eu quero que você saia daqui e que você tenha um pedido no seu coração. Deus, quais são as promessas, Deus? Aquelas que eu matei, aquelas que eu esqueci. Senhor, aquela promessa que o Senhor me fez, foi o Senhor mesmo que falou? Aquilo é real? Se for real, me faz lembrar, faz arder no meu coração, faz queimar no meu coração, me faz sonhar novamente. Olha, escuta aqui o que eu vou te dizer. Cara, se Deus falou com Abimeleque, ele não era crente, ele não era cristão, ele não era do povo de Israel, ele não era nada. E Deus deu um sonho e falou com ele a respeito de uma promessa do outro. Será que Deus não é capaz de te dar um sonho? Vai, porque dormindo é a melhor hora que Deus tem para falar com a gente. Será que Deus não é capaz? Será que você não pode falar: Senhor, fala comigo, nem que seja com um sonho, me faz sonhar com essa promessa? Porque às vezes, como nós ouvimos o pastor Cláudio dizendo outro dia, que na hora que Deus foi fazer a aliança com Abraão, pôs ele para dormir, para ele não atrapalhar. Sai daqui hoje, sai daqui com esse objetivo, sabe, um passo de cada vez. Senhor, fala comigo de uma promessa, confirma uma promessa, confirma uma promessa. Amém? Tá aí coisa, tem algo para você pensar, algo para você orar. Amém? Agora nós vamos orar. E eu quero que você se direcione para a sua casa. Eu quero que você vire na direção da sua casa. Quero que você vire na direção da sua casa. Você consegue se posicionar? Você vai estender as suas mãos. E eu quero que você comece agora a chamar à existência as promessas que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Se tem uma pessoa na sua família, na sua casa, que ainda não serve ao Senhor, da mesma forma como Deus falou com Abimeleque, Deus fale com ele. Se você já tem uma promessa específica na sua família, eu quero que você reafirme, diga: Deus, é lá, Senhor, no Parque Hipólito, o lugar da promessa, onde o Senhor disse que ia fazer prosperar a minha família. É lá, Senhor, onde o Senhor disse que o Senhor ia fazer com que a minha esposa fosse como uma videira.
É lá no Parque Hipólito, Senhor, que o Senhor disse que os meus filhos iam sentar em volta da minha mesa, e eles seriam como oliveira, Pai. É lá no Parque Hipólito, Senhor, que o Senhor disse que a minha esposa seria doce e traria alegria como vinho. É lá no Parque Hipólito, Senhor, que o Senhor disse que os meus filhos, no Salmo 128, que os meus filhos, eles se sentariam à roda da minha mesa, e eles seriam como a oliveira, eles teriam unção, Senhor. É lá no Parque Hipólito, chora, canda lama, xanda lama, canda lama.